Efésios 5, 15 a 17, eu peço que você, se puder, permaneça com a Bíblia aberta. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque neste primeiro dia do ano, nós estamos reunidos na tua casa, adorando o teu nome, porque o nosso desejo, durante todo o novo ciclo que se inicia, é te adorar, é andar na tua presença, é caminhar contigo, é estar diante da tua face. Nós sabemos que assim como enfrentamos no ano passado, vamos enfrentar dificuldades, lutas, sofrimentos, mas também experimentaremos as tuas bênçãos e as tuas vitórias. O que importa é que estejamos ao teu lado e ao teu lado tenhamos forças para enfrentar aquilo que nos aguarda. Por isso, nós queremos te pedir que neste momento, tu fales conosco através da tua palavra, ilumina nossa mente e coração através do teu Espírito para compreendermos o recado das Escrituras. Ajuda-me a ser fiel àquilo que as Escrituras ensinam. E dessa maneira, apoiados na tua palavra, saiamos daqui renovados para seguir ao teu lado. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. O professor e filósofo Clóvis de Barros tem uma ilustração bastante pitoresca sobre a maneira que nós usamos o tempo. Em um dos vídeos do seu canal, ele disse que quando nós chegamos no primeiro ano do ensino fundamental, a professora nos diz: olha, se vocês forem bons, vocês chegarão no segundo ano. Então a criança que ouve isso, ela pensa: nossa, o que será que me aguarda o segundo ano? Passa todo aquele primeiro ano com a expectativa de chegar no segundo ano, porque se ela conseguir chegar no segundo ano, aí algo de bom vai acontecer. Aí ela chega no segundo ano e a professora diz: olha, se vocês forem bons, vocês vão chegar no terceiro ano. E toda aquela expectativa se frustra. E assim é durante todo o ensino fundamental, né? Se vocês forem bons, vocês vão chegar no ano seguinte. Aí, quando chega no ensino médio, o professor diz: se vocês forem bons, vocês vão passar no vestibular. Aí a pessoa é aprovada no vestibular, entra na faculdade e os professores dizem para ela: se vocês forem bons, vocês vão sair dessa faculdade e vão conquistar um bom emprego. Terminada a faculdade, já no novo emprego, o chefe diz para você: se você for bom, você vai seguir a sua carreira profissional nessa empresa e vai chegar lá no topo. Aí ele vai pesquisar, para chegar no topo da carreira profissional, precisa passar por uns 15 cargos. Aí quando você está próximo de aposentar, a pessoa diz assim: olha, depois que você aposentar, agora você vai poder descansar, quem sabe comprar uma casa lá no litoral, um rancho no campo, ou então voltar para a sua terra natal. Aí você se aposenta, contrai uma doença grave, terminal, e alguém chega para você: olha, se você for bom, Deus vai, no porvir, após a sua morte, Deus, não fique triste, lá no porvir, Deus lhe dará muitas bênçãos. Moral dessa história
que o professor e filósofo Clóvis de Barros contou é que nós estamos sempre nos preparando para viver algo bom no futuro. E nos esquecemos de viver intensamente o nosso presente. Estamos sempre aguardando uma experiência fantástica no futuro, ao invés de vivermos as nossas experiências no presente. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz uma exortação que é dirigida para o nosso momento atual, para a nossa vida presente. A exortação está aqui no versículo 16, mas eu vou ler desde o 15 para a gente entender o sentido. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E a exortação: remindo o tempo, porque os dias são maus. A exortação completa: remir o tempo, porque os dias são maus. Esta é uma exortação para o nosso presente, nossa vida presente, nosso momento atual. Vamos entender as cláusulas desta exortação. Vamos lá, começando pelo final. O texto diz que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Como entender isso? Que dias são esses? Como descrevê-los? A palavra de Deus nos ajuda a entender essa ideia de dias maus. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: sabe, Timóteo, nos últimos dias é o tempo que foi inaugurado com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam, as suas profecias indicavam que nos últimos dias o Messias chegaria. Então, os últimos dias, eles foram inaugurados quando Jesus veio a este mundo, o Messias veio a este mundo. Só que o que eles não imaginavam é que esses últimos dias se estenderiam até a segunda volta de Cristo. Então, quando a Bíblia fala no Novo Testamento, os últimos dias são os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, que são os dias entre a primeira e a segunda vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aparece mais de uma vez no Novo Testamento. Então não se esqueça, últimos dias não significam que nós estamos já vivendo, pode até ser, não é? Deus é quem sabe, mas não, a princípio, que nós estamos vivendo os dias anteriores, imediatamente anteriores a tudo se encerrar, a Cristo voltar. Não, últimos dias do Novo Testamento, Paulo vivia os últimos dias, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias, são os nossos dias, como serão os homens? Paulo diz a Timóteo o seguinte: os últimos dias serão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, amarão mais o dinheiro do que as pessoas, jactanciosos, se jactam daquilo que têm, daquilo que são, arrogantes, orgulhosos, blasfemadores, falarão coisas mentirosas, olha as fake news aí, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não valorizarão as autoridades que têm sobre si, traidores, veja, pessoas infiéis, atrevidas, um atrevimento negativo. Existe o atrevimento, a ousadia que é boa, mas é uma ousadia negativa, atrevidos, enfatuados, cheios de si,
mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder de Deus em suas vidas. Essa é a descrição dos últimos dias, que são os nossos dias. Descrição terrível. 2 Timóteo 3, 1-5, depois você pode conferir lá na palavra. Pois bem, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, a exortação da palavra de Deus, do Espírito do Senhor por meio do apóstolo Paulo é: vocês devem remir o tempo. O que significa remir o tempo? Novamente, vamos dividir, vamos entender primeiro o que significa tempo na língua grega. Na língua grega há duas palavras para tempo. A palavra cronos e a palavra kairos. A palavra cronos tem a ver com o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Agora são meio-dia, depois virão 13 horas, 14 horas, e assim por diante. Esse é o tempo do relógio. E tem a palavra para tempo na língua grega, que é a palavra kairos. A palavra kairos significa tempo da oportunidade. Quando a oportunidade surge, você tem que pegar. Isso é kairos. É ocasião oportuna. E o tempo aqui nessa passagem, quando fala de remir o tempo, é a palavra kairos. Não é a palavra cronos, é a palavra kairos. Isso significa que o texto, ele não está dizendo para você, embora isso não seja ruim, né, até seja bom, né, em muitos aspectos, mas o texto não está dizendo que você tem que levantar 6 horas da manhã, aproveitar o dia todo, fazer muitas atividades, resolver muitas coisas. Não, não é esse o propósito dessa passagem. O propósito dessa passagem é a ideia de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para fazermos o bem, para fazermos o que é bom. E na medida em que nós fazemos o que é bem, aqui e agora, me fez lembrar aquele telejornal sensacionalista do passado, né? Aqui e agora. Mas quando nós fizermos aquilo que é bom, aquilo que abençoa a nossa vida e a vida das pessoas, nós estamos, de alguma maneira, glorificando a Deus e dando testemunho da nossa fé. É claro que existe uma relação entre o cronos e o kairos. Existe. Eu me lembro que, há uns anos atrás, eu estava conversando com o zelador do meu prédio, e ele me dizia que estava procurando emprego nessa área de zeladoria de condomínio, e ele disse que enquanto ele aguardava a oportunidade do trabalho, ele fazia curso. Eu falei, mas, e você conseguia pagar os cursos? Lá no Senai, eles dão cursos gratuitos de hidráulica, de eletricista. Interessante, hein? Oportunidade. Quem sabe um dia eu faço. Né? Interessante. É uma área que eu não... Áreas, né? Que eu sempre chamo o profissional para me ajudar lá em casa, quando eu preciso. Né? Mas ele falou, olha, eu estava fazendo os cursos, né? Aí quando surgiu a oportunidade no prédio, eu estava preparado e eu comecei a trabalhar aqui. Eu falei, que interessante, né? Então você veja que há uma relação entre aquilo que nós fazemos no cronos, nos horários do dia, com aproveitarmos bem o kairos, que é a oportunidade quando ela surge. Há uma relação. Mas, reitero, o texto aqui fala de aproveitamento de oportunidades. Kairos, remir o tempo. E, finalmente, a palavra remir. Essa palavra remir, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, né, eu vou falar para vocês aqui um palavrão, mas é exagorazo. Mas eu vou explicar. Essa palavra é uma palavra composta da preposição ek, para fora de,
E a palavra, o substantivo ágora. Vocês já ouviram falar desse substantivo? Ágora. Ágora significa mercado em grego. Sabe o que significa hexagorazo? Significa, o mercado é esse local em que as pessoas se reúnem para comprar e vender. Então, hexagorazo significa que nós devemos, não é, quando vamos ao mercado, aproveitar as oportunidades para fazer bons negócios. O que são bons negócios? Compras com promoção, ofertas, liquidação, né? Aí, isso é remir, é uma das ideias de remir, que é a ideia mais próxima aqui desse texto. Então, veja bem, aproveitar as oportunidades para fazer bons negócios, hexagorazo. E o detalhe é que as oportunidades, elas não duram muito, não é verdade? A liquidação, quando surge, ou você aproveita ou acaba, ou é tempo limitado. Então, remir o tempo significa você aproveitar a oportunidade no momento que ela surge, para você não perdê-la. Que oportunidades são essas? São oportunidades dadas por Deus. E essas oportunidades dadas por Deus independem da circunstância que nós estamos vivendo. Podem ser circunstâncias favoráveis, podem não ser favoráveis às circunstâncias. Exemplo de uma ocasião favorável para nós aproveitarmos, remirmos o tempo. Digamos que você esteja bem financeiramente e você fica sabendo de uma pessoa querida que está passando necessidade. O que você vai fazer? Você vai ajudá-la. Você está aproveitando a oportunidade para fazer algo que é bom, para fazer algo que vai abençoar a pessoa. E dessa maneira você está dando testemunho da sua fé. Você tem condições de fazer isso. E você vai fazer. Mas pode ser que o momento não seja favorável. Digamos que você esteja doente. Digamos que você esteja sofrendo uma dor física muito forte. De repente você recebe uma visita lá na sua casa. Mas mesmo sofrendo, você pode dizer para essa pessoa: olha, eu estou sentindo dor. Olha, o momento é difícil, mas eu confio em Deus. Eu sei que Ele tem um propósito nisso que eu estou passando. Um momento de você reafirmar a sua fé, a sua confiança no Senhor, mesmo diante da dificuldade. Isso é remir o tempo, num momento difícil, e assim você, da mesma maneira, dá testemunho da sua fé. São duas ocasiões totalmente distintas, a favorável ou a não. Mas são duas oportunidades que Deus por vezes nos dá, muitas vezes nos dá, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Agora, para aproveitarmos bem as oportunidades, o texto nos mostra, veja o verso 15 aqui, é preciso ser sábio. Verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas sim como sábios. Andar como sábio. O que é andar como sábio? É viver como uma pessoa sábia. É interessante que lá em Atos, capítulo 19, os judeus incrédulos, eles, referindo-se a Jesus Cristo, disseram que os seus discípulos seguiam o caminho. Foi uma expressão que os judeus incrédulos associaram a Jesus Cristo. Jesus como o caminho. Então, se Jesus é o caminho, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós estamos nessa caminhada, nós estamos andando com Cristo, estamos vivendo na presença do Senhor. Entendem a relação?
Andar como sábio é viver como pessoa sábia. E viver como sábio, obviamente, é o oposto de você ser uma pessoa tola, um nécio, um insensato, um estulto. No livro da sabedoria, o livro de Provérbios, há muitos contrastes que o escritor faz entre o sábio e o tolo. Talvez o principal deles é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio inicial na vida do sábio. Mas os loucos, os tolos, eles desprezam a sabedoria. Eles desprezam o temor de Deus. Então, para nós remirmos o tempo, para nós sermos sábios, pessoas sábias, é necessário temer a Deus. O que é temer a Deus? É revelar reverência, respeito por Deus. As pessoas que não têm o temor de Deus, que são tolas, elas desprezam o conhecimento de Deus. Para nós remirmos o tempo, nós precisamos ser sábios, ter reverência e respeito por Deus. Mas o contexto fala disso, né? Depois você pode ler lá no capítulo 4, fala sobre o sábio, o tolo primeiro, né? Lá no versículo 17, capítulo 4, não andeis como andam aqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração. Esse é o tolo. Agora o sábio, né? Aquele que, segundo 4:20, é aquele que passou a aprender acerca de Jesus Cristo, é aquele que deixa a mentira, começa a falar a verdade com o seu próximo, é aquele que fica irado, fica indignado com alguma coisa, mas se controla, não peca, é aquele que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não deixa essa ira se tornar uma mágoa, uma amargura que dê lugar ao diabo na sua vida. E assim por diante, descreve o sábio. Então veja, para que nós aproveitemos as oportunidades, é necessário sermos pessoas sábias, que temem a Deus, que reconhecem Deus em seu caminho. E também, diz o texto aqui, verso 17, né, remindo o tempo, porque os dias são maus, verso 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para remirmos o tempo, é necessário compreender a vontade de Deus. Não é possível seguir quem nós não compreendemos. Mas é incrível que muitas pessoas seguem outros sem compreendê-los. Seguem um líder sem compreendê-lo. Muitos são assim. Mas conosco isso não pode ser. O cristão precisa compreender a vontade de Deus. Quando eu estava pensando sobre essa situação, eu me lembrei daquela passagem de Atos capítulo 8, em que menciona um eunuco alto oficial de Candace rainha dos etíopes. Este eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando para a sua terra, para a Etiópia. E no caminho, diz o texto bíblico, que ele estava lendo uma porção do texto do profeta Isaías, exatamente Isaías 53, que fala do Messias. Só que ele não entendia. E Filipe, o diácono, que havia sido eleito pela igreja de Jerusalém, lá em Atos 6, Deus levou Filipe onde estava este eunuco e Filipe perguntou para ele: você compreende o que você está lendo? Ele falou: olha, como eu posso compreender se ninguém me explica? E Filipe então se aproximou, explicou para o eunuco o sentido daquela passagem de Isaías 53, tomou outras passagens das Escrituras e através delas anunciou Jesus Cristo.
para o eunuco. O eunuco, compreendendo a vontade de Deus em Jesus Cristo, disse a Filipe: Filipe, eu quero ser batizado. E ele, havendo água lá no local, eles desceram a água e o eunuco foi batizado porque ele compreendeu a vontade de Deus para a sua vida. E diz o texto que ele saiu daquele momento cheio de alegria, cheio de regozijo, voltando para a sua terra. Passou o tempo, no final do primeiro século, início do segundo século, os historiadores identificaram uma igreja cristã na Etiópia. E crê-se que esta igreja, ela foi inaugurada em função do testemunho de fé deste eunuco que compreendeu a vontade do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos remir o tempo, nós aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque elas passam. Se nós queremos aproveitar as oportunidades, independentemente da situação que nós estejamos vivendo, é necessário ser sábios, temer a Deus, ter reverência por Ele, respeito por Ele e compreender a sua vontade. É necessário estudar a Bíblia, compreender a vontade de Deus. Se tivermos dúvida, vamos tirá-las. Há muitos textos que eu também não compreendo e vou converso com o reverendo Roy, converso com presbíteros, converso com os irmãos, né? E de repente Deus esclarece, né? É necessário compreender a vontade de Deus. Então, eu queria encerrar essa nossa meditação, essa primeira meditação do ano, dizendo que em 2023 eu desejo que nós sejamos sábios, que nós tenhamos o temor de Deus, andemos na presença dEle, tendo reverência e respeito por Ele, e nós compreendamos a sua palavra também. É necessário compreendermos mais da palavra, na medida em que o tempo passa, e sendo sábios, compreendendo a sua palavra, quando as oportunidades surgirem, nós aproveitarmos para remirmos o tempo, sermos bênção na vida das pessoas e desta maneira darmos o testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Eu não poderia terminar esta mensagem sem também tocar no outro sentido da palavra remir. A palavra remir, nós conhecemos bem, vem de remissão de pecados. Um outro sentido da palavra remir é a redenção que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, para nós sermos sábios, para nós compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé em Jesus. Somente por Jesus nós conseguiremos fazer as coisas e bem feitas. Eu estava essa semana conversando com uma colega do trabalho, ela me chama de primo. Eu sou descendente de árabe, né? Então muitos lá no departamento me chamam de primo. Ismael Rashid, agora eu sou rachidiano, né? Agora sou descendente também de armênio. Exatamente. Então, mas lá eles me chamam de primo. Aí, como eles me chamam de primo, eu devolvo chamando eles de primo ou de prima, né? Dependendo do gênero que me chamar de primo. Aí, a prima se aproximou de mim, a gente começou a falar de alguns assuntos assim ligados à esfera espiritual, né? E ela disse assim: Ismael, você não acha que aquilo que nós fazemos aqui não vai ter repercussão lá no plano após a morte? Eu falei, concordo com você, né? Porém, eu quero dizer para você que a minha filosofia de vida, né, que é baseada na fé cristã, ela se apoia na graça de Deus, porque eu não consigo fazer aquilo que eu me comprometo a fazer, eu não consigo. E se Deus não derramasse a sua graça em Jesus Cristo sobre mim, eu não sei o que seria de mim, porque às vezes eu até estou fazendo coisa, não, mas a gente percebe quando as pessoas fazem coisas boas. Será que percebe mesmo? Eu disse para ela. Às vezes as pessoas podem estar nos elogiando, mas lá no coração desejando o mal para a gente.
Porque Deus, Ele não olha só aquilo que nós fazemos, Deus olha a nossa motivação. Então eu falei para ela, às vezes, eu também sou atingido por motivações as mais horríveis. Às vezes meus pensamentos são os piores. E às vezes até as minhas práticas também, né? Então, nós carecemos da graça. Nós carecemos da graça de Deus em Jesus Cristo. É Ele que pode nos ajudar a sermos sábios, andarmos na presença de Deus. É Ele que pode nos ajudar a compreender a palavra dEle, por meio do Espírito de Cristo, que nos guia a toda a verdade. É Ele que pode nos ajudar, né? Então, que nesse ano de 2023, nós estejamos ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos sábios, tementes a Deus, para que compreendamos a palavra dEle e que aproveitemos as oportunidades. Veja, você não precisa estar passando por uma situação favorável. Aproveitemos as oportunidades para sermos bênção e assim darmos testemunho da nossa fé, testemunho que glorifique o nome do nosso Deus. Que assim seja. Amém.